Você atrai aquilo que você é, não o que você deseja. E se você está aqui ouvindo estas palavras, não é por acaso. Você foi guiado até este exato momento, porque sua consciência está pronta para uma revelação. Uma revelação que pode mudar não apenas o rumo dos seus próximos dias, mas a forma como você enxerga a realidade, a si mesmo e a força invisível que move todas as coisas. Você foi ensinado a acreditar que Deus está distante, em algum lugar inacessível, ouvindo preces de cima de um trono. Mas Neville Goddard deixou claro, sem rodeios, Deus é sua própria maravilhosa imaginação humana. Essa é a definição que rompe séculos de ilusões. Deus não é uma figura fora de você. Deus não é um ser para quem você implora. Deus é a sua própria consciência e é ela que cria o mundo em que você vive. O mundo não acontece contra você. Ele acontece através de você. Cada circunstância, cada evento, cada encontro, cada ganho e cada perda, tudo isso é projeção daquilo que você carrega dentro de si. A vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você assume como verdade. Essa é a essência da lei da Assunção. E é por isso que este vídeo não é apenas mais um conteúdo motivacional para você se animar e depois esquecer. Este vídeo é um chamado para acordar, um chamado para assumir de uma vez por todas o poder criador que habita dentro de você. Não estamos falando de esperança. Não estamos falando de sorte. Estamos falando de assumir o fim agora, de se tornar internamente aquilo que você quer experimentar externamente. Então pare por um instante e reflita. Quem você tem sido? Não quem você gostaria de ser, mas quem você tem escolhido ser todos os dias. Porque sua vida não está sendo determinada pelo que você sonha, mas pelo que você acredita já ser. Se você se enxerga como vítima, o mundo ecoará situações que confirmem sua vitimização. Se você se enxerga como próspero, o mundo responderá trazendo oportunidades, recursos e caminhos de abundância. Se você se vê como alguém digno de amor, o mundo refletirá relações que comprovem esse estado. A lei é simples, mas implacável. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Olhe para a sua vida agora. O que ela está mostrando? Não tenha medo da resposta. A realidade atual é apenas o espelho do seu estado interno predominante. E se você não gosta do que vê, isso não é condenação. Isso é liberdade. Porque se você criou esta realidade sem saber, você pode criar uma nova sabendo. Mas aqui está o ponto que muitos ignoram. Querer não é suficiente. O querer carrega em si mesmo a ausência. Quando você deseja algo, você afirma no mesmo instante que não tem aquilo. O desejo revela carência. A assunção, por outro lado, revela posse. Quando você assume o fim, você não deseja mais, você vive. Você sente, você encarna. Essa é a chave. Essa é a virada de consciência que transforma. O mundo não é movido pela força da sua vontade externa, mas pela convicção interna de quem você é. E se você ainda duvida, olhe para a história. Pense em homens como Thomas Edison, que foi chamado de fracassado milhares de vezes, mas dentro de si já se via como inventor. Pense em Henry Ford, que foi ridicularizado por querer colocar o automóvel nas ruas para todos, mas já se sentia como o homem que faria isso acontecer. Pense em Walt Disney, que falhou inúmeras vezes, foi demitido por falta de imaginação, mas carregava dentro de si a visão de mundos encantados que ninguém mais podia ver. Esses homens não apenas desejaram, eles assumiram, e o mundo inevitavelmente teve que se curvar à identidade que eles carregavam dentro. O mesmo vale para você. Se você continuar esperando até que algo mude lá fora para só então acreditar, você nunca verá mudança. O segredo é inverter o jogo. É acreditar primeiro. É sentir primeiro. É assumir primeiro. Porque o universo não é um juiz que concede prêmios aos merecedores. O universo é um espelho que reflete estados. E você pode mudar o seu estado agora. Não amanhã. Não quando as condições parecerem favoráveis. Mas agora. Então feche os olhos por um instante. Imagine aquilo que você deseja já cumprido. Sinta como seria se fosse real hoje. Como você andaria, como você falaria,
Como seria sua postura? Qual seria o peso das suas preocupações se, de repente, aquilo que você busca já fosse parte do seu ser? Esse exercício não é fantasia, ele é criação. Ele é oração verdadeira, como Neville ensinava. Orar não é mendigar. Orar é assumir. Orar é sentir o fim e descansar nele como fato consumado. E talvez você diga, mas e se eu estiver apenas enganando a mim mesmo? E eu respondo, você já está fazendo isso agora, se convencendo de que não é capaz, de que é pequeno, de que está preso. Se você pode se enganar acreditando na sua limitação, por que não se enganar acreditando na sua grandeza? Porque a verdade é que o engano que você repete com fé se torna realidade. A mente não distingue entre o real e o assumido. Ela apenas responde ao que você aceita como estado. Você não precisa lutar contra as circunstâncias. Você não precisa esperar sinais externos. Você só precisa assumir. É isso que significa viver o fim. É isso que significa o nome deste canal. Viva o fim. Porque quando você vive no fim, o caminho até ele se abre. Você não cria o resultado. Você cria o estado. E o estado cria o resultado. Agora eu quero que você faça uma escolha consciente. Qual fim você vai assumir hoje? Qual identidade você vai carregar como sua, não amanhã, mas agora? Escreva nos comentários, eu sou. E complete com a realidade que você escolhe viver. Porque quando você declara, você dá forma. Quando você escreve, você se compromete. Quando você sente, você manifesta. Não espere, não adie, não mendigue. Viva o fim. Você ainda não entendeu o tamanho do poder que habita dentro de você. Talvez tenha lido frases sobre fé, talvez tenha escutado sermões sobre esperança, mas nada disso importa se você não encarna o princípio central. Tudo o que você experimenta no mundo externo é apenas um reflexo daquilo que você aceita no mundo interno. Olhe ao seu redor. A cadeira em que você está sentado, o lugar onde você vive, as pessoas que te cercam, o dinheiro que você tem ou não tem, a saúde que você desfruta ou a doença que enfrenta. Tudo isso é consequência, não é causa. A causa sempre esteve em sua consciência. A causa sempre foi o que você aceitou como verdade sobre si mesmo. Neville dizia, a consciência é a única realidade. Essa frase é simples, mas carrega o peso de uma revolução. Porque se a consciência é a única realidade, tudo o que você chama de vida é apenas projeção. É cinema projetado na tela do mundo. O erro está em lutar contra o que aparece na tela, em vez de mudar o filme que está rodando dentro de você. É por isso que muitos vivem como escravos de circunstâncias. Passam a vida reagindo ao que veem, tentando ajustar detalhes externos sem nunca tocar a raiz. Querem mudar de emprego, mas continuam se vendo como limitados. Querem atrair amor, mas continuam se sentindo indignos. Querem prosperar, mas ainda se enxergam pobres em sua essência. Não adianta correr atrás do mundo com as mãos. O mundo não muda porque você deseja. O mundo muda porque você se torna. E aqui está a verdade dura que poucos têm coragem de encarar. Se você ainda não tem o que deseja, é porque não se tornou o que deseja. Eu sei que isso pode soar brutal, mas é libertador. Porque não há nada entre você e aquilo que deseja, nada além de você mesmo. Não existe barreira externa, não existe inimigo, não existe azar. Existe apenas o estado que você assume. E o estado é escolha, não é dom, não é privilégio, é decisão. Pense em Abraham Lincoln. Nascido em uma cabana, cercado por pobreza, sem acesso a grandes escolas, sem apoio. Se o mundo externo fosse determinante, ele teria sido mais um nome esquecido pela história. Mas Lincoln assumiu dentro de si uma identidade maior do que suas condições. Ele se via como alguém capaz de guiar uma nação. Ele carregava dentro de si a dignidade de um líder antes mesmo de alguém lhe dar um voto. E assim, o mundo teve que responder. O mesmo aconteceu com Andrew Carnegie, que começou como operário pobre em uma fábrica e terminou como um dos homens mais ricos e influentes do planeta. Ele não esperou sinais externos. Ele assumiu sua fortuna antes de tê-la. Ele viveu no fim até que o fim se tornasse inevitável. Você percebe?
Não é sorte, não é destino cego. É consciência, é identidade, é viver de dentro para fora. E você, o que tem assumido? Qual história você tem contado para si mesmo? Porque cada pensamento repetido é uma semente, cada emoção sustentada é uma ordem, cada suposição é um comando para o universo refletir. Se você se diz fracassado, você instrui a vida a te mostrar fracasso. Se você se diz pequeno, você instrui a vida a te manter pequeno. Se você se diz abençoado, digno, poderoso, você instrui a vida a ecoar isso em formas visíveis. O jogo não é justo nem injusto. Ele é exato. Ele responde ao que você é. E aqui está uma prática que Neville ensinava e que você precisa colocar em ação ainda hoje. A cena imaginária. Ele dizia que antes de dormir, você deve construir dentro de si uma cena que implique o cumprimento do seu desejo. Não importa se é dinheiro, amor, saúde ou liberdade. Você cria em sua mente um momento já cumprido. E você entra nessa cena não como espectador, mas como participante. Você sente o cheiro, o toque, o som, a emoção. Você vive como se fosse real agora. E quando o sono vem, essa cena se afunda em seu subconsciente como uma ordem criadora. Porque o subconsciente não discute. Ele aceita. Ele executa. Quantas vezes você foi dormir repetindo preocupações? Quantas vezes você fechou os olhos pensando em contas, em rejeições, em medos? E depois acordou e viu mais daquilo? Pois saiba que não foi coincidência. Foi criação. Você estava criando sem saber. A boa notícia é que agora você sabe. Agora você pode usar o mesmo poder que usava contra si, a seu favor. Hoje, quando deitar, não entregue sua mente às preocupações. Entregue-a ao fim. Se veja vivendo aquilo que deseja como se fosse hoje. Sinta até que pareça inevitável. E adormeça nesse estado. É simples, mas é a prática mais poderosa que existe, porque o mundo não tem escolha. Ele terá que se dobrar ao estado que você sustenta. E talvez você pense, mas eu já tentei imaginar e não aconteceu. Eu te digo, não é questão de tentar uma vez. É questão de se tornar. Você não acende um fogo com uma faísca distraída. Você acende quando insiste, quando dá continuidade, quando protege a chama até que ela vire labareda. Assim também é com seus estados internos. Eles precisam ser sustentados. E quanto mais você sustenta, mais eles moldam sua realidade. Pense em Henry Ford novamente. Ele foi ridicularizado quando disse que fabricaria um motor de 8 cilindros em um só bloco. Todos os engenheiros disseram que era impossível. Mas ele não aceitou. Ele não recuou. Ele sustentou a visão até que, anos depois, sua suposição se tornou realidade. O impossível não resiste a uma consciência que se recusa a desistir. Agora eu quero que você olhe para a sua vida com coragem. Pergunte a si mesmo, em que estado eu tenho vivido? Tenho vivido no estado de quem espera ou de quem já possui? Tenho me enxergado como vítima ou como criador? Tenho me tratado como limitado ou como ilimitado? Essa pergunta pode doer, mas ela liberta. Porque no momento em que você enxerga seu estado, você percebe que pode mudá-lo. E mudar de estado não exige esforço físico, não exige diplomas, não exige contatos. Exige apenas uma decisão interna. Exige que você feche os olhos e se veja de uma nova forma. Exige que você se convença de que aquilo já é seu. Exige que você sinta a liberdade antes da liberdade, a riqueza antes da riqueza, o amor antes do amor. Isso não é mentira, isso não é fingimento, isso é criação consciente. E lembre-se, você já está criando o tempo todo. A diferença é se você cria de forma intencional ou por descuido. A escolha é sua. Você pode continuar repetindo o estado que te prende ou pode assumir o estado que te liberta. Hoje, agora, neste exato momento, decida viver no fim. Se você está ouvindo essas palavras agora, eu quero que faça uma escolha consciente. Escreva nos comentários quem você escolhe ser a partir de hoje. Não amanhã, não quando as condições mudarem, mas agora. Declare, eu sou. E complete com a identidade que você decide assumir.
Essa não é apenas uma frase digitada. É o primeiro passo para assumir o fim e ativar a realidade que você deseja viver. O simples ato de declarar é poderoso, porque envolve sua mente, sua emoção e sua ação em um só movimento. Você deixa de ser apenas espectador e se torna participante. Você sai da plateia e sobe ao palco da criação. Então escreva, declare, seja. Agora escute com atenção. Não há neutralidade na vida. Você está sempre assumindo algo. Se não assume a grandeza, está assumindo a limitação. Se não assume a abundância, está assumindo a escassez. Se não assume o amor, está assumindo a rejeição. A cada instante, sua consciência está vestindo uma identidade, e essa identidade é o molde da sua realidade. Neville Goddard foi claro: você nunca atrai aquilo que quer. Você atrai o que acredita ser verdadeiro a seu respeito. Essa é a razão pela qual tantos se frustram. Eles desejam, pedem, sonham, mas internamente continuam se vendo como quem não tem. Continuam vivendo no estado da carência. Continuam orando como mendigos, esperando que algo venha de fora, sem perceber que tudo já está dentro. Deus, para Neville, não era um ser distante a quem você precisa implorar. Deus é a sua própria consciência. Deus é a sua imaginação humana que cria, sustenta e transforma a realidade. Isso significa que toda vez que você imagina, sente e assume uma identidade, você está usando o poder criador de Deus em você. O erro é usar esse poder contra si mesmo, assumindo fracasso, assumindo limitação, assumindo impotência. Quantas vezes você já repetiu para si frases como: eu não consigo, isso não é para mim, eu não tenho sorte? Cada uma dessas frases foi uma oração. Cada uma delas foi uma semente plantada no subconsciente, e a vida apenas respondeu. Porque o subconsciente não discute, não questiona, não filtra. Ele apenas aceita e manifesta. E se você criou uma vida limitada assumindo identidades pequenas, isso é a melhor notícia que você poderia ouvir. Porque se você criou sem saber, agora pode criar sabendo. Se você manifestou dor sem querer, pode manifestar abundância intencionalmente. O poder é o mesmo, a diferença está no uso consciente. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Não basta imaginar uma vez e depois correr para ver se funcionou. A lei não responde à ansiedade, a lei responde à convicção. Quando você assume o fim, você descansa nele. Você não fica verificando se deu certo. Você não cava a semente para ver se está brotando. Você simplesmente confia que já é. Pense em Thomas Edison, que fracassou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Se ele tivesse desistido, o mundo estaria no escuro. Mas Edison já se via como inventor. Ele não estava testando, ele estava criando. Cada fracasso não era prova de que não funcionava, mas confirmação de que estava cada vez mais perto de provar no mundo externo o que já sabia no interno. O mesmo vale para você. Se você assume a identidade de alguém próspero, cada aparente fracasso não é derrota, é apenas parte do processo de alinhamento. A realidade está se dobrando ao seu estado, mesmo quando parece resistir. E aqui está algo poderoso. O mundo externo é sempre mais lento do que o mundo interno. Sua consciência cria instantaneamente, mas o reflexo leva tempo para se alinhar. É como olhar no espelho. Se você levanta o braço, o reflexo acompanha, mas existe uma fração de atraso entre o movimento e a percepção. Com a vida, esse atraso é maior, mas o princípio é o mesmo. Então, se você já assumiu o fim, não desista quando não vir mudanças imediatas. Continue sustentando. Continue vivendo como se já fosse. Continue agindo de acordo com sua nova identidade, porque cedo ou tarde o reflexo terá que obedecer. Neville ensinava a prática do sono como portal criativo. Antes de dormir, sua mente está mais receptiva. É nesse momento que você planta as sementes mais profundas. Se você adormece preocupado, acorda em um mundo de preocupações. Se adormece no estado do desejo cumprido, acorda em um mundo que começa a refletir esse estado. Por isso, faça do seu travesseiro um altar. Cada noite, antes de adormecer,
viva uma pequena cena que simbolize o fim já alcançado. Se deseja prosperidade, imagine alguém te parabenizando por sua conquista financeira. Se deseja amor, imagine sentir o toque de quem você ama. Se deseja saúde, imagine correr, pular ou sorrir como alguém saudável. Não importa como. O importante é que a cena implique cumprimento. E quando essa cena estiver clara, sinta-a até que a emoção seja real. E adormeça nela. Isso é orar segundo Neville, não com palavras, mas com estados. Não pedindo, mas assumindo. Agora quero que você reflita. Qual estado você escolhe sustentar esta noite? Qual identidade você vai vestir antes de fechar os olhos? Porque essa decisão pode mudar o curso dos seus próximos dias. A vida não é sobre esperar milagres, é sobre ser o milagre. É sobre compreender que você já possui dentro de si tudo o que precisa. Você não está buscando algo que está longe. Você está apenas despertando para o que sempre foi seu. Se você tem coragem de assumir isso, o jogo muda. Mas coragem aqui não significa esforço físico. Coragem significa ousar acreditar, ousar sentir, ousar viver como se já fosse. Walt Disney ousou quando todos diziam que ele não tinha imaginação. Henry Ford ousou quando todos diziam que era impossível. Abraham Lincoln ousou quando todos diziam que ele não tinha chances. Edison ousou quando todos riam de suas falhas. Eles ousaram assumir o fim. E por isso, o fim teve que se manifestar. Agora é sua vez de ousar. Ouse acreditar em si mesmo quando todos desacreditam. Ouse se ver grande quando tudo ao redor parece pequeno. Ouse assumir riqueza quando sua conta mostra vazio. Ouse assumir amor quando seu coração mostra solidão. Ouse assumir liberdade quando sua vida parece prisão. Não importa como as coisas estão agora. O que importa é quem você decide ser agora. Porque sua vida não é consequência do ontem. Ela é consequência do estado que você assume hoje. Então eu te pergunto, qual fim você escolhe viver? Declare, escreva, sinta, torne-se, não espere, não hesite, viva o fim. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está mudando. Já não é possível ouvir essas palavras e continuar vivendo da mesma forma. Já não é possível enxergar o mundo apenas como causa e efeito, como uma sucessão de acasos. Você está sendo chamado a subir um nível. Está sendo chamado a compreender não apenas que cria o futuro, mas também que pode recriar o passado. Sim, você ouviu certo. O passado não é fixo. O passado é tão plástico quanto o futuro. O que você chama de lembrança não é um arquivo imutável. É apenas um estado de consciência sustentado. E se o estado pode ser alterado, a memória também pode. Neville Goddard ensinava a técnica da revisão. Ele dizia que quando algo acontece que você não deseja, não precisa aceitar aquilo como definitivo. Você pode, no silêncio da sua imaginação, revisitar a cena e reescrevê-la. Você pode voltar mentalmente ao momento e mudá-lo até que ele se torne aquilo que você gostaria que fosse. E se você sustenta essa revisão, o subconsciente aceita e o mundo externo se reorganiza de acordo. Isso parece impossível para a mente lógica. Mas lembre-se, a mente lógica é escrava do tempo. A consciência não é. A consciência está além do tempo. Ela cria o tempo. Por isso, quando você revisa um acontecimento, não está apenas brincando de fantasiar. Está alterando o estado que sustenta a sua vida. Pense em quantas vezes você reviveu uma mágoa, repetindo mentalmente a cena, sentindo de novo a dor, a rejeição, a raiva. E cada vez que reviveu, a ferida se aprofundou e a vida continuou trazendo circunstâncias que refletiam esse estado. Pois se você pode reforçar a dor ao revisitar, também pode curá-la ao reescrever. Essa é a grandeza da revisão, o poder de se libertar do peso do ontem. Não há correntes te prendendo a um passado doloroso, além daquelas que você mesmo sustenta. E aqui entramos em outro nível da lei, o perdão. Perdão não é ato moral. Perdão não é dar razão a quem te feriu. Perdão é revisão. Perdão é soltar a cena de dor e substituí-la por uma cena de liberdade. Perdão
é libertar a si mesmo da identidade de vítima e assumir a identidade de criador. Neville dizia: perdoar é alterar uma impressão deixada na consciência. Isso significa que você não precisa carregar as marcas do que aconteceu. Você pode reescrever, você pode refazer, você pode libertar-se agora. E se você entende isso, você percebe que não existe realmente passado. Existe apenas o estado que você escolhe sustentar agora. Essa compreensão é libertadora, mas também exige coragem, porque você não poderá mais culpar ninguém. Você não poderá mais dizer que sua vida é assim por causa do que fulano fez, ou do que aconteceu com você. Ao assumir que o passado pode ser revisado, você assume total responsabilidade pela sua vida. E responsabilidade é poder. Mas eu quero que você vá além. Se o passado é revisável e o futuro é moldável, o que resta? Resta apenas o agora. Resta apenas este instante, este momento, este estado. Tudo converge aqui. Tudo nasce aqui. Tudo parte da sua consciência de agora. É por isso que Neville insistia tanto na importância do sentimento presente, porque é aqui que você cria, é aqui que você revisa, é aqui que você manifesta. O ontem não tem força própria, o amanhã não tem força própria. O único poder é o agora, e o agora é você. Agora pense em algo que aconteceu recentemente e que te causou dor. Feche os olhos e retorne à cena, mas desta vez mude o roteiro. Veja as palavras ditas de outra forma. Veja a situação se resolvendo de maneira favorável. Veja você saindo vitorioso, amado, próspero. Sinta a cena até que ela substitua a memória original. Faça isso não uma, mas quantas vezes forem necessárias até que a dor se dissolva e apenas a nova cena permaneça. Você acabou de aplicar a revisão. Você acabou de alterar o curso da sua linha de vida. E aqui está algo profundo. Quando você revisa uma cena, não apenas muda sua memória, você muda seu futuro. Porque o estado que você sustenta agora é o que molda os acontecimentos que virão. Esse é o nível em que poucos ousam entrar, porque ele exige maturidade espiritual. Exige abandonar a necessidade de se apegar a feridas. Exige a coragem de largar a identidade de vítima. Mas se você ousar, você experimentará uma liberdade que poucos conhecem. A revisão é a ponte entre o ontem e o amanhã. Ela é a chave que te dá domínio total sobre o tempo. Ela é a prova de que você não está preso a nada, absolutamente nada, que já tenha acontecido. E se isso é verdade, e é, o que te resta? Te resta apenas escolher o que vai sustentar agora. Te resta apenas assumir a identidade que deseja e manter-se nela. Eu quero que você veja a beleza disso. Você não precisa de conserto. Você não precisa de intermediários. Você não precisa esperar. Você já tem em suas mãos a chave para recriar o passado e manifestar o futuro. Você é livre agora. E é aqui que a lei da Assunção deixa de ser apenas teoria e se torna prática diária. Não é sobre desejar. Não é sobre esperar. É sobre assumir e sustentar. É sobre revisar e libertar. É sobre viver cada momento como criador consciente. O que você vai escolher neste instante? Vai continuar alimentando as velhas histórias que te aprisionam ou vai revisá-las e assumir um novo fim? A escolha é sua, e a escolha é agora. Não se engane. Cada vez que você revisa uma cena de dor e a transforma em vitória, você está reescrevendo o livro da sua vida. E esse livro será lido pelo mundo. Esse livro será refletido em acontecimentos, encontros, oportunidades. Porque o mundo não tem poder sobre você. O único poder que existe é o que você assume dentro de si. Então, eu te convido, hoje antes de dormir, escolha uma cena do passado que ainda te pesa e revise, reescreva, transforme e adormeça nesse novo fim. Repita até que seu coração esteja leve e sua consciência esteja livre. Você descobrirá então que não há limites. Descobrirá que o tempo é apenas cenário. Descobrirá que você é, de fato, o Criador. E quando você descobre isso, nada mais é impossível. Se você realmente compreendeu o que foi dito até aqui, já percebeu que não existe algo a conquistar fora de você. Tudo já é.
Tudo já está completo. A questão nunca foi como alcançar, mas sim como assumir. E quando você assume o fim, descobre que o que parecia distante sempre esteve dentro. Mas agora é hora de elevar ainda mais a consciência. Porque até aqui falamos sobre estados, sobre assumir identidades, sobre revisar o passado e sustentar o invisível. Agora é hora de compreender que não existe separação entre você e aquilo que deseja. O erro que muitos ainda cometem é imaginar o desejo como algo externo, como um objeto separado de si. Eles veem prosperidade como algo a ser alcançado, amor como alguém a ser encontrado, saúde como uma condição a ser conquistada. Mas essa é a ilusão. Essa é a mente dividida. E enquanto houver divisão, haverá luta. O segredo é compreender que o desejo não é algo fora de você. O desejo é você em uma versão mais expandida. O desejo é sua própria identidade chamando por expressão. Quando você deseja, não é porque algo falta. É porque algo dentro de você já existe em potencial e está pedindo para nascer. Neville dizia: o desejo é a consciência de algo que você já é. Isso significa que cada vez que você sente um desejo ardente, não é carência, é revelação. É o eu maior, o eu verdadeiro, sussurrando: assuma-me, vista-me, torne-me visível. Então, quando você deseja prosperidade, não é porque está pobre. É porque dentro de você já existe a consciência de ser próspero. Quando você deseja amor, não é porque está sozinho. É porque dentro de você já existe a consciência de ser amado. Quando você deseja saúde, não é porque está doente. É porque dentro de você já existe a consciência de ser saudável. E quando você entende isso, o jogo muda. Porque o desejo deixa de ser luta e passa a ser lembrança. Você não está correndo atrás de nada. Você está apenas se lembrando do que já é. Mas para viver essa verdade, é preciso dissolver a ilusão da separação. É preciso entender que Criador e criação são um só. Você não é alguém tentando convencer Deus a lhe dar algo. Você é o próprio Deus experimentando a si mesmo através da sua imaginação. Isso exige maturidade. Isso exige abandonar o hábito de se ver pequeno. Isso exige ousar afirmar: eu e meu desejo somos um. Diga isso agora em voz alta ou em silêncio. Eu e meu desejo somos um. Repita até que a mente se cale. Repita até que o coração aceite. Repita até que a sensação seja real. Porque quando você declara isso, algo se move dentro de você. Uma ponte invisível é construída entre o invisível e o visível. O tempo se encurta, a resistência se dissolve, porque você parou de procurar e começou a ser. Esse é o ponto em que a fé se torna certeza. Esse é o ponto em que você para de olhar para sinais externos e começa a viver como quem já é. Esse é o ponto em que você se torna inabalável. Pense em grandes visionários da história. Pense em Steve Jobs. Quando ele falava do iPhone antes de existir, ele não estava descrevendo um desejo distante. Ele já via, já sentia, já vivia o produto final em sua consciência. O mundo apenas precisou se alinhar ao que ele já sabia. Pense em Martin Luther King. Quando ele disse "eu tenho um sonho", ele não estava descrevendo uma utopia. Ele estava declarando uma realidade interior que já era verdadeira para ele. O mundo apenas precisou alcançá-lo. Esse é o poder do estado de ser. Esse é o nível em que você não apenas deseja, mas incorpora. Você não apenas imagina, você veste. Você não apenas espera, você vive. Mas existe algo que precisa ser dito. Este é também o ponto em que muitos sentem medo, porque assumir plenamente o fim significa matar a identidade antiga. E a mente resiste à morte do que é conhecido, mesmo que seja dor. Você talvez sinta medo de se ver próspero porque se acostumou a ser escasso. Talvez sinta medo de se ver amado porque se acostumou à rejeição. Talvez sinta medo de se ver livre porque se acostumou às correntes. Mas esse medo não é real. É apenas o grito do velho eu tentando sobreviver. E aqui está a chave. Não lute contra o medo. Apenas escolha o novo eu. O velho se dissolverá por si mesmo. Porque o estado é como uma roupa. Se você veste o novo,
o velho cai. Se você sustenta o novo, o velho se torna irrelevante. Você não precisa lutar contra ele. Apenas assuma o fim, e o fim assumirá você. E quanto mais você vive nesse estado, mais percebe que não existe esforço. Porque esforço é sinal de separação. Esforço é a crença de que algo está fora. Mas quando você se torna um com o desejo, não há esforço. Há apenas expressão. Pense em uma árvore. Ela não se esforça para dar frutos. Ela apenas é. Pense em um rio. Ele não se esforça para correr. Ele apenas flui. Pense no sol. Ele não se esforça para brilhar. Ele apenas brilha. Assim também é você quando assume o fim. Você não se esforça para manifestar. Você apenas manifesta. E quanto mais você vive assim, mais percebe que tudo se torna natural. A abundância se torna natural. O amor se torna natural. A saúde se torna natural. Porque você não está forçando nada. Você está apenas vivendo aquilo que já é. E aqui chegamos ao coração da mensagem. Não é sobre ter, é sobre ser. O ter é consequência inevitável do ser. Quando você se torna, o ter se manifesta por reflexo. É por isso que tantos fracassam. Eles querem ter sem primeiro ser. Querem ter dinheiro sem primeiro assumir a identidade de próspero. Querem ter amor sem primeiro assumir a identidade de amado. Querem ter saúde sem primeiro assumir a identidade de saudável. Mas o mundo não responde ao querer. O mundo responde ao ser. Então eu te pergunto agora, quem você escolhe ser? Não diga quem você deseja ser. Diga quem você é agora. Declare, escreva, assuma. Porque quando você assume, o universo não tem escolha. Ele deve se curvar. Ele deve refletir. Ele deve manifestar. E se a mente ainda duvida, lembre-se, a dúvida não tem poder. O poder está em quem você escolhe ser. A dúvida é apenas ruído. O ser é a canção. Então, escolha. Escolha agora. Escolha viver o fim. Escolha vestir a identidade do desejo cumprido. Escolha unir-se ao que já é seu. E ao fazer isso, perceba, você não é mais alguém que deseja. Você é alguém que é. E esse é o nível mais alto até aqui. Porque neste ponto, você deixa de ser buscador e se torna encontrado. Deixa de ser mendigo e se torna rei. Deixa de ser vítima e se torna criador. E tudo começa e termina em uma única decisão: assumir o fim agora. Chegamos a um ponto em que não dá mais para voltar atrás. Você já não pode se enxergar como espectador da vida. Já não pode mais acreditar que os outros, o governo, a economia, a sorte ou o destino têm mais poder do que a sua própria consciência. Agora é hora de encarar a verdade mais profunda. Não existe mundo lá fora. Tudo o que você chama de realidade é apenas a projeção daquilo que sustenta dentro. Pessoas, circunstâncias, acontecimentos, todos são espelhos, reflexos da sua consciência. Você não interage com o mundo. Você interage apenas com seus próprios estados refletidos de volta para você. Neville dizia, o mundo é um espelho, eternamente refletindo aquilo que você está fazendo dentro de si. Pense na força dessa afirmação. Isso significa que nada, absolutamente nada, acontece em sua vida sem que primeiro tenha sido assumido em sua consciência. Quando você entende isso, a queixa perde sentido. Reclamar é reclamar do espelho. Você não muda o reflexo brigando com ele. Você muda o reflexo mudando a face que apresenta. Da mesma forma, você não muda a vida reagindo às circunstâncias. Você muda a vida alterando o estado que sustenta. E aqui está a elevação de nível. Você começa a perceber que cada pessoa que aparece em sua vida não está contra você ou a seu favor. Elas estão apenas atuando no papel que o seu estado ordenou. Elas são personagens da peça que você escreveu. Isso exige responsabilidade, mas também traz poder. Porque se cada pessoa que entra em sua vida está respondendo ao estado que você assume, então você não é vítima de ninguém. Você é o diretor, você é o roteirista, você é quem distribui os papéis. Pense nisso. Quando alguém te rejeita, na verdade, não está provando que você não é digno. Está apenas encenando a crença de indignidade que você sustenta.
Quando alguém te trai, não está provando que o mundo é cruel, está apenas encenando a crença de que você não é amado. Quando alguém te apoia, não é porque essa pessoa tem poder sobre sua vida, mas porque você assumiu o estado de ser apoiado. E se é assim, a única mudança verdadeira é interior. Mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de parceiro pode parecer resolver por um tempo. Mas se você não mudar o estado que sustenta, os mesmos papéis aparecerão em novas formas. Você pode trocar de cenário, mas o enredo será o mesmo. Essa é a razão pela qual tantas pessoas repetem ciclos, relacionamentos que acabam sempre do mesmo jeito, empregos que levam às mesmas frustrações, situações que parecem persegui-las. Não é azar, não é coincidência, é apenas estado. E a boa notícia é que se você criou ciclos de dor inconscientemente, pode criar ciclos de vitória conscientemente. Basta mudar o estado. Mas aqui está o desafio. Assumir um novo estado significa também permitir que os antigos personagens desapareçam ou mudem. Muitas vezes, pessoas que você conhece há anos vão sumir da sua vida, porque já não têm papel no novo roteiro. Outras, que você nunca imaginou, vão aparecer de repente, porque são parte da nova cena. Isso pode ser desconfortável, mas é necessário. Porque quando você sobe de nível, o elenco também sobe. E nesse ponto você começa a entender o que significa viver em fé. Fé não é acreditar em algo improvável. Fé é viver como se já fosse real, mesmo que o mundo externo ainda não tenha se ajustado. É sustentar a identidade, mesmo quando o reflexo ainda mostra o contrário. É como olhar no espelho depois de mudar de roupa, mas a imagem ainda mostrar o que você vestia antes. Você não corre para trocar de novo. Você sabe que a imagem vai se alinhar. Assim também é a vida. O reflexo sempre se alinha, mas apenas para quem sustenta. E é aqui que muitos tropeçam, porque ao primeiro sinal de atraso voltam ao velho estado. Ao primeiro obstáculo, cedem à dúvida. Ao primeiro não, acreditam que a lei falhou. Mas a lei não falha. Quem falha é a persistência. Você precisa entender. Cada vez que você se mantém firme no novo estado, mesmo diante da contradição externa, você está enfraquecendo as raízes do velho e fortalecendo as do novo. Cada vez que você resiste à tentação de reagir, você está proclamando: eu sou criador, não criatura das circunstâncias. E esse é o nível da verdadeira liberdade. Não ser movido pelo externo, mas mover o externo pelo interno. Veja a história de Abraham Lincoln. Ele perdeu inúmeras eleições, enfrentou falências, foi ridicularizado, mas nunca deixou de sustentar em si mesmo a identidade de líder. O mundo demorou para refletir, mas refletiu, porque ele não desistiu do Estado. Veja Henry Ford. Antes de colocar um carro na rua, ele já se via como alguém que levaria automóveis ao povo. Enquanto os outros diziam que era impossível, ele já tinha visto em sua mente a linha de montagem. Ele não precisou da aprovação externa. Ele sustentou. E você, o que você está sustentando? O que você está declarando em silêncio todos os dias? Porque o mundo não ouve suas palavras. O mundo ouve seu estado. Você pode dizer, sou próspero 1000 vezes, mas se em silêncio você se vê como carente, o reflexo será carência. Você pode dizer, sou amado 1000 vezes, mas se em silêncio se vê rejeitado, o reflexo será rejeição. Você pode dizer, sou saudável 1000 vezes, mas se em silêncio se vê frágil, o reflexo será doença. O mundo não responde ao que você fala, responde ao que você é. E esse é o ponto de maior elevação. Perceber que tudo é consciência. Não há fora, não há eles, não há acaso. Só há você, projetando estados. Isso é libertador porque significa que nada pode te impedir a não ser você mesmo. Mas também é desafiador, porque não há mais desculpas, não há mais para onde apontar o dedo, não há mais como fugir. Você é o centro, você é a causa, você é o Criador. Então eu te pergunto, que estado você vai assumir daqui em diante? Lembre-se, cada pessoa que cruzar seu caminho, cada situação que surgir, cada palavra que ouvir, tudo será reflexo desse estado. Você pode continuar repetindo velhos ciclos, ou pode escolher agora, neste instante,
criar um novo roteiro. E se escolher, sustente, porque o reflexo sempre obedece. Essa é a lei. E a lei nunca falha. Você já percebeu? Quanto mais avançamos, mais simples tudo se torna. No início parecia complexo, cheio de técnicas, cheio de explicações. Mas conforme a consciência se eleva, o véu se rasga, e o que resta é apenas uma única verdade. Só existe consciência, e consciência é tudo o que você é. Esse é o ponto onde as ilusões caem, onde a ideia de separação desaparece, onde você entende profundamente que não há você e o desejo, você e o mundo, você e Deus. Há apenas um só eu sou, assumindo diferentes faces, diferentes estados, diferentes papéis. É como o oceano e as ondas. Você pode olhar para uma onda e achar que ela é algo separado, mas a onda nunca deixou de ser oceano. Assim também é você. Você pode se enxergar como indivíduo, mas nunca deixou de ser o eu sou, nunca deixou de ser a consciência única que sustenta tudo. E aqui está a revelação. Se tudo é o eu sou, não existe nada fora do seu poder criador. Não existe desejo inalcançável. Não existe obstáculo real. Não existe inimigo verdadeiro. Tudo o que surge é apenas o eu sou se movimentando em formas diferentes. Essa percepção dissolve o medo. Porque o medo só existe enquanto você acredita em forças externas. O medo só existe enquanto você acha que há algo fora que pode te ferir, te limitar, te impedir. Mas quando entende que tudo é você em diferentes expressões, o medo não tem mais onde se apoiar. Neville dizia: sua consciência de ser é o único poder criador. Pare e sinta o peso dessas palavras. Ele não disse que há um poder fora, esperando sua oração. Não disse que você precisa implorar a forças cósmicas. Ele disse que sua consciência de ser é o único poder criador. Isso significa que não há outro. Isso significa que o poder está e sempre esteve em você. E se você já é esse poder, por que viver pequeno? Por que assumir identidades que encolhem? Por que sustentar estados que diminuem? Você foi chamado para viver grandeza, não porque alguém lá fora vai te dar, mas porque a grandeza já é sua natureza. O problema é que você acreditou nas limitações do reflexo e esqueceu da substância. Mas agora, você está acordando. Agora você lembra. E quando você lembra, tudo muda, porque não se trata mais de lutar contra o mundo. Não se trata mais de tentar manipular circunstâncias. Trata-se apenas de assumir quem você é e descansar nisso. Esse é o verdadeiro descanso que Neville falava. O descanso não é preguiça. Não é falta de ação. É ação sem esforço. É viver na certeza de que o fim já é seu, de que o reflexo não tem escolha senão obedecer. É confiança absoluta. E confiança absoluta não é teimosia cega. É clareza. Clareza de que o eu sou em você é tudo, e tudo já está consumado. Pense em Jesus quando dizia, está consumado. Ele não estava falando de um futuro, ele estava falando de um estado já realizado. Esse é o nível de consciência a que você está sendo chamado. O nível onde não há mais luta, onde você não pede, não mendiga, não espera. Você simplesmente assume e descansa. E quando descansa, o mundo se curva. Esse é o ponto em que a vida se torna simples. Você percebe que não há nada a conquistar. Só há algo a assumir. Você percebe que não há nada a provar. Só há algo a lembrar. Você percebe que não há nada a buscar. Só há algo a ser. Mas isso não significa passividade. Significa poder absoluto. Significa que suas ações no mundo deixam de ser movidas por medo ou desespero e passam a ser movidas por inspiração e certeza. Você não age para alcançar. Você age porque já alcançou. Você não corre atrás. Você expressa. E essa diferença muda tudo. Veja a vida de grandes inventores, artistas, líderes. Eles não criaram a partir da escassez. Criaram a partir da abundância interior. Criaram porque já viam, já sentiam, já sabiam. O mundo apenas recebeu o que eles já tinham dado à luz dentro. Da Vinci não pintava para provar que era gênio. Ele pintava porque já era.
Beethoven não compunha para provar que tinha talento. Ele compunha porque já era. Tesla não inventava para provar que era visionário. Ele inventava porque já era. E você? O que você já é? Essa é a pergunta que muda tudo. Não é o que você quer, nem o que você precisa. É o que você já é. Se você já é próspero, viva como tal. Se já é amado, sinta como tal. Se já é saudável, haja como tal. Não espere. Não condicione. Não adie. Assuma agora. Porque é apenas quando você assume o ser que o ter se manifesta. E quanto mais você vive assim, mais percebe que o mundo se torna maleável. O que parecia impossível se torna natural. O que parecia distante se torna próximo. O que parecia milagre se torna rotina. Porque milagres não são exceções. Milagres são a ordem natural de quem vive na consciência desperta. E aqui está a verdadeira elevação, perceber que você é o próprio milagre, que não há nada além de você criando e sustentando, que cada segundo é oportunidade de assumir um novo estado, que a vida nunca foi contra você, ela sempre foi você. Agora pare e sinta. Quem você escolhe ser neste exato momento? Não responda com pressa. Deixe a resposta vir de dentro. Deixe a consciência maior falar. E quando ouvir, assuma. Porque uma vez assumido, nada pode impedir. Esse é o nível da verdadeira criação consciente. Esse é o nível em que buscador e buscado se tornam um só. Esse é o nível em que você não atrai o que quer, mas o que é. E agora, você sabe quem você é. Até aqui você descobriu que não há separação, que tudo é consciência, que o desejo é apenas você chamando a si mesmo em uma versão expandida. Mas agora chegou o momento de ir além. Chegou o momento de compreender que até as dificuldades, até as aparentes derrotas, até os desertos da vida não são inimigos. Eles são parte do palco que você mesmo construiu para se lembrar de quem é. Essa é a revelação que muda tudo. A vida não está contra você. A vida está a serviço da sua expansão. Cada desafio, cada obstáculo, cada aparente atraso é apenas uma cena criada para testar se você realmente assumiu o fim ou se ainda é escravo das circunstâncias. Não há coincidência. Não há acaso. Há apenas consciência se movendo para te treinar, te elevar, te refinar. Pense nisso. Se o mundo é apenas reflexo do seu estado, então até os problemas são reflexo. Mas reflexo de quê? Da sua oportunidade de lembrar. Quando algo parece te ferir, o convite não é para se entregar. O convite é para se elevar acima do reflexo, assumir um novo estado e provar que nada externo pode te definir. Neville dizia: não veja o problema como algo a ser superado, mas como algo a ser dissolvido pela sua mudança de consciência. Isso significa que os problemas não têm substância própria. Eles são apenas sombras que desaparecem quando a luz do novo estado é acesa. E essa luz só pode ser acesa dentro. Aqui está a elevação. Você não é mais alguém que pede para os desafios irem embora. Você é alguém que os usa como trampolim. Você não é mais alguém que reclama do deserto. Você é alguém que descobre que o deserto foi criado para revelar a sua fonte interior. Os grandes da história compreenderam isso. Thomas Edison não via os fracassos como inimigos, mas como degraus. Nelson Mandela não via a prisão como derrota, mas como o terreno fértil onde sua visão de liberdade se tornava inquebrável. Helen Keller não via sua limitação física como castigo, mas como oportunidade de provar a grandeza da mente sobre as circunstâncias. Você começa a perceber que o papel das adversidades é apenas um: revelar se você realmente está sustentando o estado do fim ou se ainda é refém do reflexo. E aqui está o segredo: não reaja, crie. Quando o mundo te mostrar falta, não reaja com desespero. Crie abundância dentro. Quando o mundo te mostrar rejeição, não reaja com tristeza. Crie amor dentro. Quando o mundo te mostrar doença, não reaja com medo. Crie saúde dentro. Quando o mundo te mostrar atraso, não reaja com ansiedade. Crie certeza dentro,
porque a criação interna sempre, sempre vence a reação externa. Esse é o nível da verdadeira maestria. Usar tudo o que acontece como lembrete de quem você é. Nada mais pode te derrubar, nada mais pode te limitar, porque você sabe que tudo é reflexo. E se tudo é reflexo, até os inimigos são mestres, até as perdas são guias, até os fracassos são professores. Mas entenda, isso não significa romantizar a dor, não significa buscar sofrimento. Significa compreender que quando ele aparece, ele é apenas sinal de que há um estado a ser revisado, uma consciência a ser expandida, uma verdade maior a ser assumida. Você já não é mais vítima. Você já não é mais prisioneiro. Você é criador consciente. E como criador consciente, você aprende a viver cada instante como oração. Não oração de súplica, mas oração de assunção. Cada passo, cada respiração, cada gesto se torna declaração silenciosa de quem você é. Você não precisa mais separar momentos espirituais de momentos comuns, porque tudo é espiritual, tudo é consciência. O simples ato de beber água pode ser oração, se você bebe no estado de ser saudável e pleno. O simples ato de trabalhar pode ser oração, se você trabalha no estado de abundância e propósito. O simples ato de falar pode ser oração, se você fala a partir do estado de amor. Esse é o verdadeiro viver desperto, perceber que cada detalhe é manifestação. Não há nada pequeno, não há nada insignificante. Cada momento é palco do eu sou se expressando, e quanto mais você vive assim, mais percebe que a vida se torna dança. Uma dança entre o invisível e o visível, entre o estado assumido e o reflexo que se curva. Você para de lutar e começa a fluir. Você para de temer e começa a confiar. Você para de buscar e começa a ser. E ser é tudo. Veja como tudo converge aqui. O desejo já é você, o mundo já é reflexo, os desafios já são convites, a vida já é palco. Nada está contra você, nada está faltando, nada está errado. Tudo é apenas consciência se movendo, se lembrando, se expandindo. E quando você entende isso, você começa a viver com gratidão. Não a gratidão superficial de palavras soltas, mas a gratidão profunda, aquela que sabe que até o aparente caos é parte da perfeição. Aquela que sabe que até as lágrimas escondem a semente da vitória. Aquela que sabe que nada é em vão. Gratidão aqui não é emoção passageira, é estado permanente. É a certeza de que o eu sou nunca erra, nunca falha, nunca se perde. É viver com os olhos de quem já venceu. E essa é a maior liberdade. Não esperar mais pelo amanhã para ser feliz. Ser feliz agora porque o fim já é. Não esperar mais pela vitória para se sentir vencedor. Ser vencedor agora porque a vitória já é. Não esperar mais pelo milagre para acreditar. Ser o milagre agora porque o milagre já é. Esse é o ponto em que sua vida muda de qualidade. Você já não vive correndo atrás. Você vive irradiando. Você já não pede. Você já não espera. Você já não mendiga. Você apenas assume e expressa. E quando você vive assim, inevitavelmente inspira. Porque o mundo sente quando alguém vive desperto. O mundo reconhece quando alguém não é mais refém das circunstâncias. O mundo se curva diante de quem vive no fim. E você, a partir de hoje, está nesse nível. Você não é mais um buscador. Você é achador. Você não é mais alguém que ora pedindo. Você é alguém que declara sendo. Você não é mais alguém que reage ao reflexo. Você é alguém que cria a face. Esse é o chamado do bloco 8. Viver cada instante como criador desperto, transformar desafios em trampolim, dissolver reações em criação e viver não mais no esforço, mas no fluir. Porque é isso que você sempre foi, o criador consciente. Ao longo desta jornada, percorremos um caminho de revelações, símbolos e verdades que sempre estiveram diante de nós, mas que os véus do medo, da ignorância e das crenças distorcidas mantiveram ocultos. Falamos do poder oculto no imaginário humano, daquilo que Neville Goddard ousou ensinar sem reservas, que o reino de Deus não está distante, tampouco reservado a um futuro incerto,
mas já presente, aqui e agora, pulsando em cada consciência desperta. E, no entanto, chega o momento em que cada palavra precisa se calar diante da experiência viva. Pois todo conhecimento, por mais sagrado que seja, ainda é apenas um convite, jamais a experiência em si. O que fizemos até aqui foi preparar o terreno, remover as pedras, abrir espaço para que a semente floresça. Mas o florescer é íntimo, secreto, e só pode acontecer dentro de você. É aqui que se revela a chave final. O fim é, na verdade, o princípio. O que parecia meta distante já lhe pertence. O que parecia promessa longínqua já se cumpre no instante em que você ousa assumir a realidade desejada como já realizada. Neville dizia que a imaginação cria a realidade, e essa afirmação tantas vezes repetida pode soar simples demais. Mas nela se encontra o poder de toda transformação. Imaginar não é apenas fantasiar, mas viver interiormente aquilo que aos olhos externos ainda não existe. É habitar no fim como se já fosse presente. É aceitar que o futuro não precisa vir até você, porque você já o traz dentro de si agora. Mas essa revelação, por grandiosa que seja, não é confortável. Pois se tudo nasce da imaginação, se cada detalhe da vida é consequência do que a consciência sustenta como verdadeiro, então não restam mais desculpas. Não há culpados externos, não há salvadores que virão corrigir sua história, não há destino cego a quem atribuir os fracassos. A vida é um drama interior. O palco é sua mente, os atores são seus pensamentos, e o roteiro é escrito por cada emoção que você permite florescer. Você é, ao mesmo tempo, o autor e o espectador da peça. Tudo o que surge diante de seus olhos foi primeiro ensaiado em silêncio nos bastidores da consciência. E se esse enredo não lhe agrada, não é destruindo o palco nem culpando os atores que mudará o final. É reescrevendo o roteiro dentro de si, é ajustando a voz interior que dita as falas do destino. Neville insistia: assuma o sentimento do desejo realizado e caminhe como se já fosse real. Não é esperar, é encarnar. Não é mendigar, é assumir. E aqui está a luta suprema. A batalha entre a velha identidade, frágil e condicionada, e o novo ser que ousa afirmar eu sou com poder e consciência. Para que o novo nasça, algo precisa morrer. Essa é a verdade que muitos evitam. A morte, neste sentido, não é o fim físico, mas a transformação necessária daquilo que já não serve. Você não pode se tornar quem nasceu para ser se insiste em carregar os fardos antigos. O eu limitado, cheio de desculpas, precisa morrer. A velha narrativa de vítima precisa morrer. O apego ao sofrimento como justificativa precisa morrer. É aqui que muitos recuam, pois deixar morrer a velha identidade é perder o chão conhecido, é soltar a muleta da autocomiseração, é abandonar o drama confortável da impotência. Mas lembre-se, toda ressurreição exige uma crucificação. A história de Cristo, dizia Neville, não é biografia externa, mas mapa interior. A crucificação é a morte da velha consciência. A ressurreição é o nascimento da nova identidade criadora. A ascensão é a plena assunção da unidade com o divino em nós. O que chamamos de fim, na verdade, é o ato supremo de libertação. Viver o fim é permitir que o velho se desfaça para que o novo se revele. Imagine agora que diante de você há um espelho, mas não um espelho comum. Nele você não vê apenas o reflexo do que é hoje, mas do que ousa ser. Esse espelho não mente, não julga, não distorce. Ele mostra a imagem da sua consciência projetada como realidade. Se nesse reflexo você ainda vê limitações, não se culpe. Apenas entenda que ainda olha com os olhos da velha identidade. Mas se ousar olhar com fé, verá a imagem final, um ser pleno, realizado, vivendo o desejo já cumprido. Esse é o segredo. O espelho sempre reflete o que você aceita como verdade. A pergunta é: qual imagem você está sustentando agora? Neste ponto não há mais espaço para neutralidade. O conhecimento foi entregue, o véu foi rasgado, e a responsabilidade está diante de você. Pode escolher viver como antes,
culpando circunstâncias e esperando salvação externa. Ou pode atravessar o portal, assumindo o fim como já realizado, vivendo a verdade de que o Deus Criador se manifesta em você. Isso exige coragem, a coragem de ser mal interpretado, a coragem de deixar pessoas para trás, a coragem de abandonar as velhas muletas do medo. Mas em troca, você recebe o que nada externo pode dar: a liberdade de criar, a paz de quem sabe que nada lhe falta, o poder de caminhar pelo fogo sem se queimar, porque compreendeu que tudo é reflexo da consciência. E é aqui que sua decisão ecoa além de você. Pois ao viver o fim, você não apenas transforma a sua realidade, mas toca o tecido coletivo da humanidade. Cada consciência desperta expande a luz do todo. Cada pessoa que ousa viver como criadora quebra correntes invisíveis que aprisionam multidões. Talvez você não veja imediatamente a extensão disso, mas saiba, sua coragem ecoa na eternidade. Neville dizia que imaginar para outro aquilo que deseja para si é o ato mais elevado de amor. Ao viver o fim, você não apenas muda a sua vida, mas se torna um farol que inspira e liberta. E assim chegamos ao fim desta jornada. Mas esse fim não é uma conclusão. É um convite para o princípio. Tudo o que dissemos, todas as revelações, não servem de nada se permanecerem como belas ideias em sua mente. A transformação só acontece quando você ousa viver agora aquilo que até aqui era apenas conceito. O fim já aconteceu. O que você busca já é seu. O círculo está completo. Não espere mais, não adie mais, não se esconda mais. Assuma hoje o estado desejado. Viva o fim. Caminhe como quem já possui. Declare com ousadia: eu sou. E quando o medo tentar sussurrar, quando a dúvida quiser roubar sua visão, lembre-se de que é apenas o eco da velha identidade resistindo à sua morte inevitável. Persista. Permaneça. Permita. Pois a vida se curva diante de quem ousa viver o fim. E agora imagine a cena final. Um horizonte dourado se abre diante de você. O céu arde em cores jamais nomeadas. Atrás ficam as ruínas da velha vida, os escombros de crenças e medos que já não têm poder. À frente, um caminho iluminado se revela, e você entende. Não é um novo caminho, é o mesmo de sempre, apenas visto com novos olhos. Você respira fundo. O coração bate com a força de 1000 sóis. Então, sem olhar para trás, dá o primeiro passo, não rumo ao futuro, mas dentro do eterno agora. Pois descobriu que o fim é o princípio, e que o Deus que cria universos é o mesmo que sussurra dentro de você. Tudo já está cumprido.